Boa noite, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aulinha de Mecânica Geral 2. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E na aula de hoje nós vamos continuar a resolução de mais algumas questões, né? Antes de entrar no conteúdo, que é exatamente o conteúdo sobre diagramas de esforços em vigas isostáticas, certo? Antes de iniciar a aula de hoje, eu queria que vocês não se preocupassem com relação às datas de entrega das nossas listas, porque muita gente veio me perguntar, veio pedir ajuda, né, para resolver as questões, porque não estavam conseguindo resolver as questões. Pessoal, realmente não teria como vocês conseguissem resolver as questões, porque o conteúdo ainda não foi passado para vocês, certo? Então, eu pretendo passar o conteúdo relacionado às questões que eu já passei para vocês nas nossas duas próximas aulas, que seria na aula de hoje, e na próxima aula eu pretendo encerrar todo esse conteúdo, certo? Mas qualquer dúvida vocês podem vir falar comigo. E com relação ao prazo de entrega das listas, não se preocupe com relação a isso, porque o prazo vai ser adiado, né? Como eu não expliquei para vocês ainda esse conteúdo, então com certeza nós vamos adiar a entrega dessas listas aí, certo? Então vamos lá. Vamos dar início aqui, né? Antes de iniciar a aula, como é de praxe, né, a gente sempre repete, né, aquelas nossas regrinhas de conduta com relação a esse novo tipo de ensino, né, essa nova metodologia que é o ensino remoto, né? Então, para que possamos manter um ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, né, é necessário que a gente observe essas regrinhas de conduta, certo? Então, a primeira delas diz respeito ao local, né? Ao local aí na casa de vocês, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês, né? Então, o ideal é que vocês procurem um local na casa de vocês que seja o mais apropriado possível, né? Separado de outras pessoas e de atividades que essas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês, para que vocês tenham o máximo de atenção possível nas nossas aulas, certo? Isso vale tanto para a aula virtual síncrona, que é aquela aula ao vivo, quanto para a aula virtual assíncrona, que é o nosso caso aqui, né? Que são aulas gravadas. Outro ponto é com relação ao compartilhamento dessas informações, certo? Então, é proibido, né, copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer tipo de informação, texto ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico. Nem criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagem, texto ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento de todos os envolvidos na exposição, certo? A nossa sala de aula virtual nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial, portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa nossa dinâmica. Ao ter acesso às aulas virtuais, quer sejam elas síncronas ou assíncronas, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE, como no âmbito civil e criminal, certo? Então, a nossa aulinha de hoje, a gente vai começar dando continuidade aos exercícios que nós iniciamos na nossa aula passada, certo? Lembrando que essa é a nossa aula 3 e na nossa aula 2, ao final da aula 2, nós resolvemos algumas questões e vamos continuar a resolver mais questões no início dessa nossa aula 3, beleza? Então vamos lá. Então, nós vamos dar continuidade à resolução dos exercícios. Aqui, pessoal, eu fiz o seguinte, eu copiei
os exemplos para esse novo slide aqui, certo? Para esse novo arquivo, no caso, né? E eu renumerei, né, as questões, certo? Então, como aqui a gente está... Como essa questão é a primeira questão que a gente vai estar resolvendo para a nossa aula de hoje, eu alterei aqui a numeração, certo? O que era exemplo 5 antes, aqui eu coloquei como exemplo 1 e fui seguindo a sequência, né? 1, 2, 3, certo? Mas aqui no caso o exemplo 1 é exatamente esse exemplo 5 aqui, certo? Então, pessoal, nesse exemplo aqui, o que é que ele pede? Ele pede para a gente determinar os esforços internos atuantes nas seções S1 e nas seções S2 dessa nossa estrutura aqui, que aqui no caso trata-se de um pórtico, certo? Então, vamos lá. Pessoal, a gente viu que quando a gente quer determinar os esforços de uma determinada seção da nossa estrutura, a gente pode analisar simplesmente um dos lados da nossa estrutura, certo? Então, a gente pode analisar simplesmente os esforços que estão atuando naquela estrutura em um dos lados da nossa estrutura, certo? Ou no lado esquerdo ou no lado direito. Aqui no caso, pessoal, se a gente pegar a seção S1 e for analisar o lado direito da seção S1, nós precisamos calcular as nossas reações no ponto D de dado. Se a gente for considerar a seção S1 à esquerda, precisamos calcular as reações no nosso ponto A, certo? Então, de qualquer forma, para poder determinar os esforços em cada uma dessas seções aqui, no caso desse exemplo, nós precisamos calcular os valores das reações de apoio, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, nesse caso desse exemplo, é calcular as reações de apoio, certo? Então, aqui nós temos um pórtico, né? Nós temos um pórtico. Nesse pórtico nós temos dois apoios, né? Um apoio do segundo gênero, que no caso é uma articulação fixa. Portanto, nós temos duas reações, uma reação vertical e uma reação horizontal. No ponto D de dado, nós já temos um apoio do primeiro gênero, que pode ser um rolete, por exemplo, certo? Então, como aqui no ponto D de dado trata-se de um apoio do primeiro gênero, nós temos apenas um impedimento do deslocamento vertical no ponto D de dado. Então, aqui nós temos apenas uma reação, certo? Então, determinado aqui os tipos de apoio e a quantidade de reações, a gente consegue, a partir das equações de equilíbrio, calcular os valores dessas reações, né? Nós temos aqui um porte isostático, né? Nós temos 3 incógnitas para 3 equações de equilíbrio no plano. Então, trata-se de um pórtico isostático. A primeira equação que a gente vai utilizar aqui vai ser somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Por quê? Porque se a gente fizer o somatório dos momentos no ponto A igual a zero, nós vamos ter apenas uma incógnita, que é a força VD, certo? Então, a gente vai verificar quais são os esforços aqui quais são as forças, né, que vão gerar momento em relação ao nosso ponto A. Então, pessoal, essas 3 forças aqui, elas vão gerar momento em relação ao ponto A, certo? Então, aqui nós vamos ter uma força de 9 toneladas força para a direita, que vai fazer com que a nossa estrutura gire no sentido horário, certo? Então, já coloquei aqui negativo, né? Seguindo a regra da mão direita, sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Então, aqui nós vamos ter menos 9 toneladas força, vezes a distância do braço de alavanca, que aqui no caso é 2 metros, certo? Diz respeito ao momento gerado por essa força em relação a A. A outra força de 9 vai girar a estrutura também no mesmo sentido, então vai ser negativo. Menos 9 toneladas força, vezes o braço de alavanca, que é a distância perpendicular da força até o ponto A, que aqui no caso vão ser 6 metros, né? Mais a nossa força VD vezes a distância do braço de alavanca, que aqui no caso vão ser 9 metros, certo? Nesse caso aqui, a força VD ela vai fazer a nossa estrutura girar no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Portanto, esse momento a gente vai considerar como sendo positivo. Beleza? Então, nós temos uma equação com apenas uma incógnita. Passando todo esse negativo aqui para a direita e fazendo as continhas, a gente encontra o valor da nossa reação vertical no ponto D de dado, que vale 8 toneladas força, certo? 9 vezes 2 dá 18.
mais 9 vezes 6 dá 54. 54 com 18 dá quanto? 62 dividido por 9. 72, né? Desculpe, 72 dividido por 9 dá 8, né? Beleza? Fazendo as continhas, a gente encontra o nosso VD igual a 8 toneladas força, certo? Agora, pessoal, nós vamos... aqui tem um detalhe interessante, ó. Aqui tem um detalhe interessante. Repare que na resolução dessa questão, eu não precisei calcular todas as reações. Reparem nisso daqui, certo? Eu não precisei calcular todas as reações para poder obter os esforços internos nessas seções. Eu só preciso de um dos lados da estrutura para poder determinar os esforços internos. Então, por isso que aqui, no caso, eu calculei apenas a reação VD, certo? Porque aí, quando eu for calcular os esforços internos, eu vou considerar a parte direita da estrutura. Eu vou considerar sempre a parte direita da estrutura para calcular os esforços internos, certo? Então, foi isso que eu fiz, beleza? Então, eu calculei apenas o VD e, a partir do VD, eu calculei os esforços internos na seção 1 e na seção 2, certo? Considerando as forças à direita das duas seções. Então, vamos analisar primeiro a seção S1. Analisando a nossa seção S1, nós vamos ter quais esforços atuando aqui na seção S1. Para determinar os esforços, a gente viu que a gente vai pegar essas forças aqui, ó. No caso aqui nós temos apenas duas forças à direita de S1. Então, a gente vai pegar essas duas forças aqui, aplicar na seção S1 e aplicar os momentos que essas forças vão gerar também na seção S1, certo? Então, pessoal, como eu vou ter uma força vertical para cima de 8 e uma vertical para baixo de 9, isso vai me dar uma resultante de 1 tonelada força para baixo. Eu já coloquei aqui a resultante de força para baixo, 1 tonelada força. E eu vou calcular também a resultante de momento. Quanto é que vai ser essa resultante de momento? Essa resultante de momento vai ser VD vezes 9, né? VD vezes 9 menos 9 vezes 6, certo? Então, eu já calculei aqui, ó. Cadê? VD vezes 9. VD vale 8, né? 8 vezes 9 dá 72. E 9 vezes 6 dá 54. 54 menos 72 vai dar um momento de 18 toneladas força. Aí, o sentido desse momento vai ser horário ou anti-horário? Aí, a gente tem que ver qual vai ser o momento maior. Vai ser o momento gerado por VD ou vai ser o momento gerado por 9? VD vai ser 8, 8 vezes 9 dá 72, aqui vai dar... Esse momento vai ser maior, né? Então, a minha resultante de momento, ela vai ter o sentido anti-horário. Então, eu já coloquei aqui, ó, sentido anti-horário. E esse momento vai ser igual a VD vezes 9 menos 9 vezes 6, que vai dar 18 toneladas força-metro no sentido anti-horário. Então, aqui nós temos a força resultante em S1 e o momento resultante em S1. Então, com esses esforços aqui, eu consigo calcular os esforços internos nessa minha seção S1, certo? Então, na minha seção S1, eu vou ter uma força de compressão de menos 1 tonelada força, certo? Como essa força é compressão, vai ser negativo 1 tonelada força. Cortante, eu vou ter algum esforço cortante aqui, algum esforço de cisalhamento aqui nessa seção S1? Não, né? Certo? Eu não vou ter nenhuma força horizontal atuando na minha seção S1. Então, meu cortante aqui, no caso, vai ser igual a zero. Momento. O que é que eu vou ter de momento aqui na minha seção S1? Pessoal, como aqui se trata de esforços atuando no plano XY, eu não vou ter momento MX e não vou ter momento MY. Todas as forças que atuam no plano XY, elas vão gerar momento MZ, certo? Então, eu não vou ter momento MX e não vou ter momento MY. Então, meu MX e meu MY vai ser igual a zero e o meu MZ vai ser exatamente esse momentozinho aqui, ó, certo? Agora, esse momento, ele é positivo ou negativo? De acordo com a nossa convenção. Pessoal, aqui no caso... Se a gente está analisando o lado direito da seção, vocês lembram que... Eu vou abrir o Paint aqui
para reforçar isso daqui, certo? Essa questão da convenção de sinais é muito importante, certo? Então eu vou abrir o pente aqui para reforçar isso daqui, certo? Vamos abrir aqui o pente. O computador é um pouco lento. Vamos reforçar a questão da convenção de sinais, certo? Então, pessoal, vocês lembram, por exemplo, se eu pegar essa minha barrinha aqui e deitar essa minha barrinha, se eu desenhar a minha barrinha aqui deitada, nós vamos ter o que aqui? Vamos ver aqui, cadê o pincel? Suponha que aqui a minha barrinha deitada, suponha que essa barra seja reta, certo? Ficou horrível aqui, mas tudo bem. Então, esse meu momento aqui, ele vai estar atuando nesse sentido, né? No sentido anti-horário, né? Então, ele vai estar atuando nesse sentido aqui, certo? Então, aqui é meu ponto A e aqui é minha seção S1, certo? Beleza? Então, vocês lembram que quando a gente viu as convenções de sinais para momentos, o momento ele vai ser positivo nesse sentido aqui, certo? A seção à esquerda no sentido horário e a seção à direita no sentido anti-horário, nós temos momento positivo. Então, como a nossa seção à direita, nós vamos ter o momento atuando no sentido anti-horário, então esse momento ele vai ser positivo, certo? Por isso que aqui o meu MZ vai ser igual a mais 18 toneladas força vezes metro, certo? Só seguindo aqui a nossa convenção de sinais, beleza? Vamos para a nossa seção 2. Pessoal, na seção 2... a nossa resultante de força também vai ser 1 tonelada força para baixo, certo? 9 para baixo e 8 para cima dá uma resultante de 1 para baixo. Então a gente vai ter uma força de 1 tonelada força aqui para baixo. E a nossa resultante de momento vai ser quanto? Aqui no caso. Aqui no caso vai ser 8 vezes 6, que dá 48, menos 9 vezes 3, que dá 27. 48 menos 27 vai dar 21 no sentido anti-horário. Então eu vou ter uma resultante de momento no sentido anti-horário de 21 toneladas força metro e uma resultante de força para baixo de 1 tonelada força. Nesse caso da seção 2, o que é que eu vou ter de esforço normal? Nesse caso, pessoal, o meu esforço normal vai ser igual a zero. Porque para a seção 2, o esforço normal ele tem que estar atuando perpendicular à seção. Como não temos esforços atuando perpendicular à seção aqui, o nosso esforço normal na seção S2 vai ser igual a zero. O que é que eu vou ter de cortante aqui, pessoal? No caso de esforço cortante, eu vou ter apenas um esforço cortante na direção do eixo Y, certo? O esforço cortante diz respeito a uma força atuando paralela à nossa seção. Nesse caso, a gente viu que pela convenção de sinais, pela nossa convenção de sinais, novamente, no caso do cortante, né? À esquerda da seção, o cortante é positivo para cima, e à direita da seção, o cortante ele é positivo para baixo. Nesse nosso caso, nós temos uma força para baixo à direita da seção, certo? Então, como temos uma força para baixo à direita da seção, o nosso cortante QY vai ser igual a 1 tonelada força positiva. Com relação aos momentos, vai acontecer a mesma coisa, certo? Como nós temos forças atuando no plano XY, os nossos momentos MX e MY vão ser igual a zero. Nós vamos ter apenas momento MZ, certo? Novamente, né, respeitando aqui a nossa convenção de sinais, como nós temos um momento no sentido anti-horário à direita da seção, esse momento ele vai ser positivo e ele vale
21 toneladas força metro. Beleza? Então é isso, pessoal. Certo? Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão, pessoal, a gente tem um arco biapoiado, certo? E ele pede aqui para a gente calcular os esforços internos atuantes na nossa seção S aqui, ó, certo? Então, novamente, nós precisamos verificar os esforços em cada um desses apoios aqui, certo? Lembrando que, para determinar os esforços internos em uma determinada seção, nós precisamos considerar apenas os esforços em relação a um dos lados da nossa estrutura, certo? Então vamos lá, né? O nosso ponto A, nós temos um apoio do segundo gênero, certo? Então nós temos duas reações de apoio, uma força horizontal e uma força vertical. E no ponto B de bola, como trata-se de um apoio do primeiro gênero, que pode ser um rolete, nós temos apenas uma reação vertical, certo? Nós temos ainda uma força de 2 toneladas força atuando na horizontal para a direita no ponto A e uma outra força de mesma intensidade atuando no ponto B, sendo que para a esquerda, certo? Beleza, né? Então, pessoal, se a gente analisar bem essa nossa estrutura aqui, como os nossos pontos A e B eles estão no mesmo alinhamento, eles estão alinhados, certo? Se a gente utilizar as equações de equilíbrio para encontrar os valores dessas reações aqui, a gente vai verificar que todas as nossas reações aqui, elas valem zero, certo? Porque as únicas forças atuantes aqui é uma força de 2 toneladas força para a direita, no ponto A, e uma força de 2 toneladas força para a esquerda, no ponto B, certo? Se a gente fizer o somatório dos momentos no ponto A igual a zero, nós só vamos ter uma única força que vai gerar momento em relação a A, que vai ser a nossa reação VB. Essa força de 2 toneladas força, ela não gera momento em relação a A. Então, como a gente só vai ter essa força aqui, que vai gerar momento em relação a A, então o valor dessa força vai ser igual a zero, certo? Como VB vai ser igual a zero, a nossa reação vertical em A também tem que ser igual a zero para que a nossa estrutura se mantenha em equilíbrio, certo? E fazendo um somatório das forças horizontais igual a zero, nós descobrimos também que é fácil perceber, né, que a nossa reação horizontal no ponto A também vai ser igual a zero, certo? Então, todas as forças aqui vão ser iguais a zero, beleza? Todas as reações, no caso, né? Beleza, então, chegando a essa conclusão, agora nós vamos analisar a nossa estrutura para obter os esforços internos na seção S. Lembrando que podemos analisar a parte direita da estrutura ou a parte esquerda da estrutura. Nesse caso, vamos analisar a parte direita da estrutura. Analisando a parte direita da estrutura, quais são as forças que a gente vai ter atuando aqui? A única força que a gente vai ter atuando é essa força horizontal de 2 toneladas força. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa força e transferir aqui para a nossa seção S e acrescentar o momento que essa força gera em relação à seção S, certo? Então, nós vamos ter uma força horizontal de 2 toneladas força aqui e mais o momento que ela vai gerar em relação a S, certo? Essa força aqui, pessoal, ela vai gerar um momento no sentido horário, né, pessoal? Essa força ela vai gerar um giro nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. E esse momento vai ser igual ao valor da força vezes a distância perpendicular do ponto de aplicação da força até o ponto que a gente está querendo calcular o momento. Então, esse momento vai ser de 8 toneladas força metro, certo? Então, a gente vai ter uma força de 2 toneladas força horizontal para a esquerda e um momento de 8 toneladas força metro no sentido horário. Certo? Mas aqui, pessoal, o que a gente percebe aqui é que essa seção ela tem uma determinada inclinação em relação à horizontal. Como essa seção ela tem uma inclinação em relação à horizontal, nós precisamos calcular as componentes dessa força de 2 toneladas força aqui. A gente precisa calcular a componente
paralela, né, que seria a componente do esforço cortante, e a componente perpendicular, que seria a componente do esforço normal, certo? Então a gente precisa calcular essas duas componentes. Que nesse caso aqui elas vão ser iguais porque o ângulo da seção S em relação à horizontal é 45 graus. E a gente sabe que o seno de 45 ele é igual ao cosseno de 45. Portanto, as duas componentes elas possuem o mesmo valor, que vai ser igual a 2 toneladas força vezes cosseno de 45 ou 2 toneladas força vezes o seno de 45. Certo? Beleza. Aqui, pessoal, a componente perpendicular à seção é o nosso esforço normal, certo? Como essa nossa força ela vai estar atuando como se estivesse comprimindo a seção, o nosso esforço normal ele vai ser negativo. E aqui no caso vai ser menos 1,4142 toneladas força. Com relação ao cortante, nós também vamos ter um cortante negativo, né? De acordo com a nossa convenção, ó. À direita da seção, se fosse para baixo, seria positivo. Mas como essa força ela é para cima, ela vai ser negativa. Então, nosso cortante vai ser igual a menos 1,4142 toneladas força. E o nosso momento, novamente, a gente vai ter apenas o MZ. Mx e My igual a zero. E o nosso MZ, nesse caso aqui, ele vai ser negativo, né, pessoal? Nesse caso aqui, ele vai ser negativo, certo? Ele seria positivo se fosse no sentido anti-horário. Como ele é no sentido horário, o nosso momento aqui ele vai ser negativo de menos 8 toneladas força metro. Beleza? Show de bola. Show de bola. Vamos para a próxima questão. Vamos lá para a próxima. Vamos lá, pessoal, nessa outra questão aqui, obter as reações. Pronto, nessa outra questão, ele pede para a gente calcular todas as reações de apoio e pede para a gente calcular os esforços internos atuantes nessa nossa seção S aqui, ó, certo? Nesse caso, nós temos um outro pórtico plano, sendo que agora nós temos uma carga distribuída retangular e uma carga distribuída triangular, certo? Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente faz para calcular primeiro as reações de apoio para esse pórtico aqui, certo? Aqui nós temos, novamente, né, dois apoios, né? Um apoio também do segundo gênero, igual à questão anterior, e um apoio do primeiro gênero, certo? Então, a gente tem um pórtico biapoiado aqui, certo? No ponto A, nós vamos ter duas reações, uma reação vertical e uma horizontal. No ponto B de bola, uma reação apenas vertical. Então, novamente, para calcular os valores das reações, nós precisamos utilizar as equações de equilíbrio para estruturas planas isostáticas, certo? A primeira equação que a gente vai utilizar aqui vai ser o somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Utilizando essa equação aqui, nós ficamos apenas com a incógnita VB, certo? Então, vamos verificar os momentos causados por cada uma dessas forças aqui, certo? Então, vamos lá. A nossa carga retangular atuando aqui, ela vai dar uma força resultante de 1 tonelada força por metro vezes o comprimento dela, que vale 4 metros, certo? Agora, qual vai ser o momento gerado por essa força? Vai ser igual a resultante dela, né, que vai ser 1 tonelada força por metro vezes 4 metros, vezes a distância dessa força resultante até o nosso ponto A. Como essa força ela vai gerar um momento no sentido horário, esse momento ele vai ser negativo. Então, o nosso momento causado por essa força vai ser menos 1 tonelada força por metro, vezes 4 metros, vezes o braço de alavanca, que aqui no caso é 2 metros, certo? E a carga triangular, pessoal, como é que a gente faz? Como é que a gente encontra a resultante da carga triangular? Para a carga triangular, a gente viu que a força resultante de uma carga triangular, ela vai estar localizada exatamente a 1/3 do valor
da carga máxima, certo? Aqui no caso dessa carga triangular, nossa carga máxima é 2 toneladas força por metro nessa extremidade aqui. Então a nossa força resultante ela vai atuar exatamente a 1/3 dessa distância, certo? E quanto é que vale essa força resultante? A força resultante vai ser igual à área desse nosso triangulinho aqui, né? Ó. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, a nossa base é 6 metros, 6 vezes 2 toneladas força por metro, dividido por 2, corresponde à nossa força resultante, certo? E essa força resultante ela vai estar atuando exatamente a 1/3 dessa força máxima da carga triangular, ou seja, exatamente a 2/3 do nosso ponto A. Certo? Então, calculamos aqui a força resultante, base vezes a altura sobre 2, e o braço de alavanca vai ser igual a 2/3 vezes 6 metros, que é exatamente onde vai estar sendo aplicada a nossa força resultante. Negativo novamente, porque essa carga triangular ela vai gerar também um momento no sentido horário, certo? Em seguida, nós temos uma força de 1 tonelada força, aqui no caso, positivo, pois vai gerar uma rotação no sentido anti-horário. Então, nós temos um momento de mais 1 tonelada força vezes o braço de alavanca, que é 2 metros. Mais a força resultante VB vezes 6 metros. Beleza? Isso tudo igual a zero. Então, fazendo essas continhas aqui, né, a gente corta esse 2 com esse 2, aqui fica 6. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4, 24, aqui vai ficar menos 24, menos 8 vai ser menos 32, mais 2 dá menos 30, passando o menos 30 para lá, dividido por 6, a gente encontra um VB igual a 5 toneladas força, certo? Encontramos a nossa primeira reação. Para encontrar mais uma reação, nós precisamos de mais uma equação de equilíbrio. Então, se a gente utilizar o somatório das forças Fx igual a zero, nós temos o quê? Aqui nós estamos considerando apenas as forças na direção x, né? Na direção x a gente vai ter HA, a gente vai ter 1 tonelada força e vai ter essa força distribuída aqui, certo? Essa carga distribuída. Então, a gente vai ter HA para a esquerda, 1 tonelada força para a esquerda, certo? E essa carga distribuída para a direita. Então, a carga distribuída, que é 1 tonelada força por metro vezes 4 metros, vai ser igual a HA mais 1 tonelada força. 4 menos 1 vai dar 3. Então, meu HA vai ser igual a 3 toneladas força. Agora, nós vamos utilizar a última equação de equilíbrio para encontrar a nossa última reação. Aqui nesse caso, nós vamos fazer somatório das forças Fy igual a zero. As forças verticais aqui vão ser a resultante da triangular, VA e VB. Então, VA mais VB vai ser igual a 2 toneladas força vezes 6 metros, dividido por 2. Com isso, a gente encontra um VA igual a 6 menos VB, que é 5, que dá 1 tonelada força. Beleza? Encontramos todas as reações do nosso pórtico. Agora vamos para o cálculo dos esforços internos na seção S. Para calcular os esforços internos na seção S, basta considerar a parte direita ou a parte esquerda da nossa estrutura, certo? Nesse caso, pessoal, eu vou optar pelo mais fácil. Eu vou optar pela parte da estrutura que eu tenha menos forças. Isso é óbvio, né? Então, para simplificar a minha vida, eu vou considerar a parte esquerda da minha estrutura. Considerando a parte esquerda da minha estrutura, eu vou ter uma força VA, uma força HA e metade dessa carga distribuída aqui, certo? Então, vamos lá. Com isso, eu vou ter uma força de 1 tonelada de força, que é o VA, para cima, né? Minha seção é essa, ó. Essa força HA para a esquerda, que vale 3, né? Para a esquerda. E a minha força resultante dessa carga distribuída, representada apenas por essa parte aqui da carga distribuída, que vai ser igual a 1 tonelada força por metro vezes 2 metros, que dá 2 toneladas força metro, ou 2 toneladas força. Então, eu vou ter 2 toneladas força para a direita, 3 toneladas força para a esquerda e 1 tonelada força para cima. Além disso, eu vou ter os momentos, né, pessoal? A gente não pode esquecer os momentos.
VA não gera momento em relação a S. HA vai gerar um momento de HA vezes 2, no sentido horário. Não é isso? E a minha carga distribuída vai gerar um momento de 1 tonelada de força vezes 2 vezes 1, no sentido anti-horário. Então, 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. Então, vou ter um momento de 2 dessa força aqui. E um momento de HA vezes 2, que dá 6. Então, vou ter 6 e 2. Então, isso vai dar uma resultante de 4, certo? Então, o meu momento MZ vai ser igual... Como a minha seção aqui eu estou olhando aqui, no caso, para a esquerda. Como eu estou olhando para a esquerda, o meu HA vai gerar um momento positivo. E essa carga distribuída vai gerar um momento negativo. Então, o momento resultante vai ser HA vezes 2, que é 3 vezes 2, que é 6, né? Menos 1 vezes 2 vezes 1, que é 2. Então, 6 menos 2 vai dar 4, positivo. Então, o meu momento MZ na seção S vai ser igual a 4 toneladas de força vezes metro, certo? Novamente, o meu MX e o meu MY vão ser igual a zero, porque forças no plano XY vão gerar momentos apenas em relação a Z, certo? Agora vamos para os esforços normais e os esforços cortantes. Esforço normal, eu vou ter apenas esse daqui, né, de 1 tonelada força com pressão. É isso? Isso, 1 tonelada força com pressão, negativo. Esforço cortante, pessoal, eu vou ter 3 toneladas força para a esquerda e 2 toneladas força para a direita. Isso vai dar uma resultante de 1 tonelada força para a esquerda, certo? Nesse caso, esse esforço cortante, em relação ao eixo X, ele vai ser positivo. Por quê? À esquerda da seção, se a força for para cima, o meu cortante ele é positivo, certo? Então, aqui nesse caso, ó, reparem no seguinte. Eu vou ter isso daqui, ó. Minha seção S, aqui é o meu apoio do primeiro gênero, e aqui eu vou ter uma força para cima. No caso do cortante, força à esquerda da seção, cortante positivo. Então, meu cortante aqui vai ser igual a 1 tonelada força positivo, certo? Show de bola, né? Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a nossa última questãozinha desse conteúdo aqui, certo? Vocês não reparem nos meus desenhos não, certo? Não reparem não. Então vamos lá. Último exemplo para entrar na parte de diagramas. Obter a reação de apoio para a nossa estrutura abaixo. Aqui nesse caso nós temos uma vigazinha biapoiada com momentos aplicados na nossa viga. Nesse caso nós não temos forças, certo? Nesse caso nós temos apenas momentos sendo aplicados nessa nossa viga, beleza? Novamente nós temos uma estrutura biapoiada. No ponto A nós temos um apoio do segundo gênero, que é uma articulação fixa, portanto nós temos duas reações de apoio. No ponto B nós temos um apoio do primeiro gênero, né, que pode ser um rolete, portanto apenas uma reação de apoio, certo? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer primeiro o somatório de momentos no ponto A igual a zero. Considerando o somatório de momentos em A igual a zero, o que é que nós vamos ter aqui de momentos em relação a A? Nós vamos ter um momento no sentido horário de 3 toneladas força metro, um momento também no sentido horário de 8 toneladas força metro e um momento no sentido anti-horário de 7 toneladas força metro. Além desses 3 momentos aqui, nós temos um momento gerado pela nossa reação VB. Nesse caso, esse momento ele vai ser no sentido anti-horário, portanto, positivo. Então, nós vamos ter menos 3, menos 8, mais 7, mais VB vezes o braço de alavanca, que é a distância, né, que é 8 metros, igual a zero. Com isso, a gente encontra a nossa reação VB. Então, aqui vai ser menos 11, mais 7 vai dar menos 4, passando para o outro lado 4, dividido por 8, dá 0,5, né? Então, a nossa reação VB vai ser igual a 0,5 tonelada força. Fazendo o somatório das forças em X igual a zero, como não temos nenhum esforço
horizontal aqui, o nosso HA vai ser igual a 0. E fazendo o somatório de Fy igual a 0, nós encontramos o valor de VA igual a VB, no sentido contrário, igual a 0,5 tonelada-força, certo? Então, precisamos dessas duas reações aqui para poder atingir o equilíbrio da nossa viga, certo? Beleza. Sim, aqui nesse caso, ele pede para calcular apenas as reações, né? Certo? Ele não pediu para calcular esforços internos em nenhum ponto específico da viga, certo? Ele pediu só para calcular as reações, certo? Então, estão calculadas aqui as nossas reações, beleza? Ok. Agora vamos para cá. Agora vamos iniciar o nosso conteúdo novo, né? Só ver aqui a questão do tempo antes de começar. 40 minutos, beleza, dá pra gente começar. Então vamos lá. 40 minutos tá ok. Ok, vamos lá. Vamos iniciar o nosso conteúdo novo. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Pronto, pessoal, agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo novo, que trata de diagramas de esforços internos em vigas isostáticas, certo? Esse nosso conteúdo aqui, ele refere-se ao capítulo 3 do Susequind. Se eu não me engano, deixa eu só ver se é o capítulo 3 mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidez. O livro do Susequind eu já passei para vocês, né? Certo? Então vocês podem seguir o livro do Susequind para estudar esse conteúdo. Na verdade, vocês podem estudar esse conteúdo ou pelo livro do Susequind ou pelo livro do Soriano, certo? Humberto Soriano, certo? Então, tanto faz. Os exercícios são do Soriano, mas vocês podem estudar pelos dois. Então, aqui é o nosso, se eu não me engano, é o capítulo 3. Deixa eu só confirmar aqui. Vigas isostáticas. Curso de análise estrutural, o volume 1, estrutura isostática, certo? Nós vamos iniciar agora o conteúdo de vigas isostáticas. Estudo das vigas isostáticas, capítulo 2, certo? Capítulo 2. O 3 já é pórtico plano, certo? Então, capítulo 2. Beleza. Então, vamos lá. Beleza. Então, pessoal, suponhamos que a gente tenha essa nossa viga biapoiada, certo? Com o apoio do segundo gênero no ponto A e um apoio do primeiro gênero no ponto B, certo? E essa viga está submetida a uma carga distribuída qualquer, certo? A função que representa essa carga distribuída é essa função Q igual a Q em função de x, que é Qx, certo? Pessoal, o que é que acontece no caso de estruturas quando a gente trata de viga, certo? O que é que acontece no caso das vigas? Pessoal, viga, normalmente, ela está submetida a esforços perpendiculares à sua seção, certo? Então, normalmente, esses esforços, eles são no sentido perpendicular ao seu eixo de simetria, certo? Então, nós, muito raramente, praticamente, só vigas inclinadas que nós podemos ter esforços normais, certo? Mas vigas, normalmente, elas são submetidas a esforços cortantes e esforços de flexão, certo? E, eventualmente, podem aparecer esforços de torção também, certo? Mas quando a gente está estudando as vigas, né? Quando a gente estuda vigas, normalmente, quando eu peço para vocês traçarem os diagramas de esforço de vigas, como normalmente nós vamos ter apenas cargas perpendiculares ao eixo de simetria da viga, vocês vão traçar diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor, certo? Então, esses são
basicamente os únicos diagramas de esforço que vocês vão traçar para vigas isostáticas, certo? Então, normalmente é isso que acontece no caso de vigas, certo? Então, suponha que a gente tem essa viga com esse carregamento, certo? E nós queremos calcular os esforços em relação a essa seçãozinha S aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Então, pessoal, como é que a gente faz para calcular o esforço cortante na minha seção S? O esforço cortante na minha seção S, que eu chamei aqui de QS, vai ser igual a VA, né? Eu vou ter essa força aqui para cima, do lado esquerdo, então positivo, menos a força representada por essa carga distribuída aqui, ó, certo? Até a seção S, claro, né? Então eu vou ter o VA menos a integral de x0, que é exatamente onde inicia esse carregamento distribuído, até o ponto S, né? Que é representado exatamente por isso aqui, né? Ó, certo? Então, até o ponto S, eu vou ter essa carga distribuída aqui, ó. E eu quero calcular o cortante na minha seção S. Então, o cortante na seção S vai ser representado por essa carga distribuída aqui, de sinal negativo, né? E essa carga concentrada aqui de sinal positivo, certo? Beleza? Então, vai ser a integral dessa função Q aqui, né? dx, de x0, né? Que aqui é x0, de x0 até S, certo? Então, isso daqui representa o nosso esforço cortante em relação a S. E o nosso momento, pessoal? Nosso momento em relação a S vai ser igual a VA vezes o braço de alavanca, que é S, né? Menos a integral, né, dessa função, que representa exatamente essa força aqui, vezes o braço de alavanca. Nesse caso aqui, pessoal, quanto é que vai ser o nosso braço de alavanca? Pessoal, considerando que a nossa resultante dessa carga distribuída ela vai estar sendo aplicada num determinado ponto aqui, que eu não sei qual é, certo? O nosso braço de alavanca vai ser igual a S menos o X, certo? Onde X está localizado a nossa força resultante dessa cargazinha distribuída, certo? Então, no caso do momento, o nosso momento MS vai ser igual a VA vezes o braço de alavanca, que é S, menos a integral de x0 a S de Q, vezes o braço de alavanca, que aqui no caso é S menos X, dx, certo? Então, separando isso daqui, a gente vai ter VA vezes S menos S vezes a integral de Q dx, mais, né, aqui menos com menos dá mais, a integral de x0 a S de QX dx, certo? Então, isso daqui, essa equação aqui representa o nosso momento fletor na seção S, certo? Derivando as expressões do slide anterior em relação à abscissa S, que define a seção, obtemos levando em conta que, então a gente vai obter isso daqui, ó. A derivada de S, integral de x0 S, Q dx vai ser igual ao quê, pessoal? É aquela regra do produto. Não sei se vocês lembram lá de derivada no cálculo, nós temos a regra do produto. A derivada de duas funções vai ser igual a uma função vezes a derivada da outra, né? A primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda, certo? Então, isso aqui é lá de cálculo, vocês lembram da derivada do produto, né? Então, repete a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira, né? Vezes a segunda. A derivada de ds é 1, né? E vezes a segunda é a integral de x0 a S de Q dx, certo? Então, a gente obtém isso daqui. Certo. E a gente sabe que a derivada dessa função aqui vai ser igual a QS, certo? Vai ser igual a nossa função de Q em função de S, certo? Por quê? Porque a derivada da integral de x0 a S QX dx vai ser igual a S QS. E a derivada da integral de x0 a S QX, Q dx
ds vai ser igual a qs, certo? Então, substituindo isso aqui nas expressões anteriores, a gente vai ter exatamente isso daqui, ó. A derivada do momento em relação a s vai ser igual a VA menos SQS menos a integral de x0 SQ dx mais SQS. Esse SQS corta com esse SQS. Então, a derivada de ms ds vai ser exatamente igual ao nosso cortante na seção S, certo? E a derivada do cortante em relação a S vai ser igual a menos QS, certo? Então, pessoal, essas expressões aqui, ó, é o que a gente chama de equações fundamentais da estática, certo? São as equações fundamentais da estática, certo? Então, essas equações dizem o quê? Dizem que a derivada do nosso momento fletor em relação a determinada seção vai ser igual ao valor do cortante. E a derivada do cortante em relação a essa mesma seção vai ser igual a menos o carregamento em função de S. Certo? São as equações fundamentais da estática. A partir de Qx, obteremos então as funções ms e qs, que nos dão os valores dos momentos fletores e esforços cortantes atuantes né, em qualquer seção da viga. E isso pode ser representado graficamente através dos diagramas, certo? Então, os diagramas nada mais são do que a representação gráfica desses esforços, certo? Então, o diagrama de momento fletor ele é a representação gráfica do momento fletor ao longo de toda a nossa viga. E o diagrama de esforço cortante é a representação gráfica dos esforços cortantes ao longo de toda a nossa viga, certo? Vamos para o nosso exemplinho. Agora vocês vão aprender a traçar diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor em vigas. Então vamos lá, né? Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, nós temos apenas cargas concentradas, né? A gente tem uma viga biapoiada em um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero, submetida a 3 cargas concentradas. Uma carga de 5 toneladas força, uma de 3 e uma de 9, certo? Atuando em pontos diferentes dessa nossa viga aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer para poder chegar no traçado dos diagramas é calcular as reações de apoio, certo? Então, toda questão que vocês virem para determinar diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor ou diagrama de esforço normal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular os valores das reações de apoio. Essa é a primeira coisa, certo? Então, identificar o tipo de apoio, cada um dos tipos de apoio diferente que vocês vão ter, identificar a quantidade de reações que vocês vão ter em cada apoio, aplicar as equações de equilíbrio para poder encontrar os valores dessas reações. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para qualquer tipo de questão e exercício envolvendo traçado de diagrama é encontrar as reações de apoio, certo? Vocês não conseguem traçar diagrama de cortante, diagrama de fletor e diagrama de normal sem antes calcular as reações de apoio. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular as reações de apoio, certo? Então, vamos lá. Ponto A, articulação fixa, apoio do segundo gênero, 2 reações. Uma reação vertical e uma reação horizontal. Ponto B, apoio do primeiro gênero, pode ser um rolete, né? Apenas uma reação de apoio. Uma reação vertical, que eu chamei aqui de VB. Vamos aplicar as equações para encontrar os valores dessas reações. Primeira equação, somatório das forças em relação a x igual a 0. Como não temos nenhuma força horizontal aqui, o nosso HA automaticamente vai ser igual a 0. Próxima reação, próxima equação. Somatório dos momentos em relação ao nosso ponto A igual a 0. Quais são as forças aqui que vão gerar momento em relação ao ponto A? Todas essas forças vão gerar momento em relação ao ponto A, menos o HA. Então aqui nós vamos ter uma força de 5 toneladas força que vai gerar um momento no sentido horário, que a gente considera como negativo, né? Então a gente vai ter menos 5 toneladas força vezes o braço de alavanca, que é 4 metros,
menos 3 toneladas força vezes o braço de alavanca, que é 8 metros, menos 9 toneladas força vezes o braço de alavanca, que vale 4 mais 4, 11 metros. Mais VB vezes 13 metros igual a zero. Com isso a gente encontra o valor da nossa segunda reação, no caso, né, que a primeira é HA, que é zero. Aqui a gente encontra o valor da nossa segunda reação VB. Então a gente vai ter... O que foi isso aqui, cara? 12. Isso aqui tá errado, né, galera? Tá errado aqui, né? Eu achei um erro aqui já. Aqui não é 12 não, viu, pessoal? Aqui é 13, viu? 13 metros. 13 metros vezes VB vai ser igual... Passando o negativo para a direita, né? A gente vai ter 5 vezes 4, 20. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 11, 99. Então, 13 metros vezes VB, aqui já está errado, né? Vai ser igual a 20 mais 24 mais 99. Quanto é que dá isso aqui? 44 com 99 dá 143. 143 dividido por 13, né? Que é 13. A gente vai ter um VB igual a 11 toneladas força. Certo? Agora vamos para mais uma equação de equilíbrio para encontrar mais uma reação. Somatório de FY igual a zero. VA mais VB vai ser igual a 5 mais 3 mais 9. Né? 5 mais 3 mais 9 vai dar o quê? 17. 17 menos VB, que é 11, vai ser igual a 6 toneladas força. Então, nosso VA vai ser igual a 6 toneladas força. Certo? Então, de posse dos valores das nossas reações de apoio, a gente consegue agora traçar os nossos diagramas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos traçar o nosso diagrama de esforço cortante, pessoal. Como é que a gente faz para traçar esse diagrama de esforço cortante? Pessoal, a gente vai utilizar o que a gente chama de método das seções para poder traçar diagramas, certo? Esse método das seções a gente vai utilizar para traçar tanto o diagrama de esforço cortante quanto o diagrama de momento fletor, certo? Então vamos iniciar pelo nosso diagrama de esforço cortante, certo? Então a gente vai analisar cada uma dessas seções aqui, ó. De A até C a gente chama de seção 1, de C até D, seção 2, de D até E, seção 3, de E até B de bola, seção 4, certo? Na nossa seção 1, que é de A até C, quanto é que vai ser o valor do cortante, pessoal? O nosso cortante vai ser igual a VA. Lado esquerdo positivo, né? Para cima positivo, VA igual a 6. Então, o nosso cortante na seção S1, que é de A até C, vai ser igual a 6 toneladas força. Quanto é que vai ser o nosso cortante na seção 2? Na seção 2, o nosso cortante vai ser igual a 6 menos 5, ou seja, 1 tonelada força. Na seção 3 vai ser quanto? Vai ser igual a 6 menos 5 menos 3. Então vai ser 6 menos 8, que dá menos 2 toneladas força. E na última seção vai ser igual a 6 para cima, menos 5 menos 3 menos 9. Que vai ser igual a 6, somando isso aqui vai dar 9, 14, 17, né? 6 menos 17 vai dar quanto? Menos 11, né? Menos 11 toneladas força. Então, nessa seção B aqui, nosso cortante vai ser igual a menos 11 toneladas força, certo? Pessoal, aqui tem um detalhe interessante com relação a traçado de diagrama, certo? Isso vale tanto para traçado de diagrama de cortante, quanto para traçado de diagrama de momento fletor, certo? Quando a gente vai utilizar esse método das seções, a gente pode considerar a parte esquerda da seção ou a parte direita da seção, certo? Isso é importante porque, por exemplo, quando eu vou calcular o esforço cortante da minha seção de E até B de bola, eu posso considerar todas as forças à esquerda ou todas as minhas forças à direita. Então, reparem que se eu considerar todas as minhas forças à direita, eu vou ter muito menos trabalho para calcular esse esforço cortante do que considerando todas as forças à esquerda, certo?
Então, se eu olhar só para a direita da minha seção EB, o meu esforço cortante vai ser simplesmente igual a menos VB. Vai ser menos porque, de acordo com a minha convenção de sinal de esforço cortante, à direita da seção, se a força for para cima, ela vai ser negativa. Meu cortante é negativo. Então, analisando a parte direita da minha seção, do ponto E até o ponto B, o meu cortante vai ser igual a simplesmente menos VB, que é menos 11, certo? Então, tanto faz eu analisar a minha seção à direita, quanto a minha seção à esquerda, certo? Tanto faz. Agora nós vamos traçar o diagrama de cortante. Como é que vai ficar esse diagrama de cortante, pessoal? O meu diagrama de cortante ele vai ficar exatamente dessa forma aqui. Olha aqui que interessante. Aqui, pessoal, tem um detalhe importantíssimo aqui, certo? Em relação ao traçado do diagrama de cortante, certo? Quando eu tenho cargas concentradas, o meu diagrama de esforço cortante, ele é constante, certo? Ele é um esforço constante, ó. Ele tem as descontinuidades, mas ele é um esforço constante. Se eu tiver uma carga distribuída, o meu traçado de cortante ele não vai ser constante, ele vai ser linear. E se eu tiver uma carga triangular, o meu esforço cortante ele vai ser parabólico, certo? Ele vai ser parabólico. Então, peraí. Isso, né? Se eu tiver o cortante, ele vai ser parabólico, né? Se ele for triangular, certo? Isso, certo, pessoal? Então, mais na frente eu vou resolver outros exemplos com cargas distribuídas para vocês verem a diferença com relação ao traçado dos diagramas. Mas por enquanto vamos focar aqui, certo? Então vamos lá. Então, de A até C, eu vou ter um cortante constante de 6 toneladas-força, certo? Então, eu vou ter uma força no ponto A positivo de 6 para cima, e essa força ela vai seguir 6, 6, 6, 6 até o ponto C. Quando chega no ponto C, eu tenho uma carga concentrada de 5 para baixo. Então, aqui vai deixar de ser 6 para ser 1 tonelada-força. Então, vai descer 5, desce 5, e vai ficar constante 1 tonelada-força positivo de C até D. Quando chegar no ponto D de dado, eu tenho uma outra força concentrada de 3 toneladas-força para baixo. Então, o meu diagrama que antes era 1 tonelada-força passa a ser menos 2 toneladas-força, certo? Porque eu vou descer 3 toneladas-força aqui para baixo. Então, de D até E, eu vou ter uma força cortante constante de menos 2 toneladas-força. No ponto E, eu vou ter mais uma força concentrada para baixo no valor de 9 toneladas-força. Então, a partir do ponto E, o meu esforço cortante ele passa de menos 2 toneladas-força para menos 11 toneladas-força. Eu vou ter um aumento negativo aqui de 9, certo? Então, eu vou ter menos 2 menos 9, que vai ser igual a menos 11. E aqui de E até B, eu vou ter uma força cortante constante de menos 11 toneladas-força. Beleza? Chegando no meu ponto B igual a 0. Certo? Igual a 0 não, desculpe. Aqui no meu ponto B vai ser também menos 11, certo? Então, de E até B, esse cortante vai ser igual a menos 11 toneladas-força. Então, esse é o traçado do diagrama de esforço cortante para cargas concentradas em relação a essa nossa vigazinha biapoiada. Certo? Agora nós vamos para o traçado do nosso diagrama de momento fletor. Traçado de diagrama de momento fletor. Pessoal, no caso do momento fletor, o que é que acontece? Quando a gente tem força concentrada, o nosso diagrama de momento fletor ele vai ser linear. Diagrama de cortante constante, diagrama de fletor linear para carga concentrada. Certo? Nós também vamos utilizar o método das seções para poder encontrar as equações que vamos utilizar para poder fazer o traçado do nosso diagrama de momento fletor, certo? Então, diagrama de esforço cortante, DEC, coloca a unidade aqui entre parênteses, né, tonelada-força, e traça o diagrama. Agora vamos para os nossos diagramas de momento fletor.
Pessoal, com relação ao momento fletor, a gente sabe que nos apoios, no ponto A e no ponto B, os valores de momento nos apoios vão ser igual a zero, certo? Por quê? Porque em relação aos apoios, nós não vamos ter nenhuma força à direita e à esquerda que gere momento em relação a A e em relação a B, certo? Então, em relação a A e em relação a B, os nossos momentos vão ser igual a zero. Agora, vamos utilizar o método das seções para traçar o nosso diagrama em relação a cada uma dessas seções aqui, ó, S1, S2, S3 e S4, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular o nosso momento em relação ao nosso ponto C. Em relação ao ponto C, o que é que a gente vai ter? A gente pode analisar a esquerda ou a direita do ponto C. Como à esquerda nós vamos ter apenas o VA, vamos analisar a esquerda porque a gente vai ter menos trabalho. Então, o nosso momento no nosso ponto C vai ser igual a VA vezes 4. O momento no ponto C vai ser igual a VA vezes 4. VA vale 6, C vezes 4, 24 toneladas força. Então, aqui a gente vai ter um momento positivo de 24 toneladas força. Pessoal, aqui tem um negócio interessante. Em relação ao diagrama de momento fletor, a nossa convenção é que abaixo do eixo da viga a gente considera o diagrama de momento positivo. Acima do eixo da viga a gente considera o diagrama de momento negativo, certo? Então a gente marca aqui 24 toneladas força metro no nosso ponto C. O nosso ponto D de dado, quanto é que vai ser o momento? Vai ser igual a VA vezes 8 menos 5 vezes 4, que é 20. Então aqui a gente vai ter VA vezes 8 menos 5 vezes 4, que é 20, dá um momento de 28 toneladas força metro. No ponto D de dado, o nosso momento vai ser igual a 28 toneladas força vezes metro. No ponto E, a gente pode fazer tanto à esquerda quanto à direita, tanto faz, certo? Se a gente fizer à direita, o nosso momento vai ser igual a VB vezes 2. VB vale 11 vezes 2, 22. Então, nosso momento no ponto E vai ser igual a 22 toneladas força metro. Então, esse vai ser o traçado do nosso diagrama de momento fletor para essas cargas concentradas, para essa viga biapoiada, certo? Então, como a gente aqui temos uma viga submetida a cargas concentradas, o nosso diagrama de cortante vai ser constante, ó, e o nosso diagrama de fletor ele vai ser linear, certo? Beleza, né? Deixa eu só ver como é que está a questão do tempo aqui. Já estamos com mais de 1 hora, né? Então, vou fazer o seguinte. Pessoal, como a gente já passou de 1 hora de aula, eu vou parar por aqui, certo? Mas com isso que eu já falei para vocês, já dá para vocês iniciarem os nossos exercícios, certo? Não se preocupe com relação ao prazo de entrega das questões, certo? Eu vou aumentar esse prazo, certo? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade à resolução desses exercícios, certo? Para não ficar muita coisa em uma aula só, certo? Então, na próxima aula, a gente inicia a resolução desse nosso exemplo 6. Esse nosso exemplo 6 aqui, ele já é um exemplo mais interessante, porque a gente já vai ter carga distribuída retangular, carga distribuída triangular e aplicação de momento, certo? Então, é um exemplo mais completo, né? Certo? Mas exemplos com cargas concentradas vocês já podem ir resolvendo, certo? Beleza? E eu vou disponibilizar tudo isso daqui para vocês também, certo? Para vocês irem estudando, beleza? Aí na próxima aula a gente continua aqui a partir do exemplo 6, certo? Deixa eu salvar aqui, beleza? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo ou em relação a esses exercícios que a gente resolveu na aula de hoje, vocês podem falar comigo utilizando a plataforma do Classroom, ou vocês podem mandar e-mail para mim, certo? Beleza, então, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.